Diretoria do Flamengo separou uma verdadeira fortuna para contratar novos reforços nessa janela de transferência. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. Vou falar nesse vídeo sobre a fortuna destinada pelo Flamengo para contratar reforços. Vou falar também do mimimi do Vasco e quando que o Flamengo começa a anunciar as novas contratações para a temporada 2023. Então assiste o vídeo completo, não pula sequer uma parte para ficar por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Antes de qualquer coisa, deixa eu lembrar a você que o nosso canal é patrocinado por OneFootball. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. No OneFootball você fica por dentro de todas as notícias do futebol mundial, bem como todas as notícias do Flamengo. Nós estamos agora numa fase de janela de transferências, então você quer ficar ligado em tudo, quem o Flamengo está sondando, quem o Flamengo está contratando, quem o Flamengo está vendendo, quem o Flamengo está emprestando. É muito bom você baixar o OneFootball. É de graça, tem para Android, tem para iOS e eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado. Como vocês sabem, nós estamos aqui no Catar fazendo a cobertura da Copa do Mundo para o pessoal do OneFootball. Então eu peço a vocês que baixem o aplicativo porque vai estar ajudando bastante no nosso canal, vai estar ajudando bastante também nesse nosso projeto de cobertura da Copa do Mundo. Como eu disse, cobertura de Copa do Mundo é no OneFootball e também nosso canal secundário no canal Redação Ninho. Aqui no canal Flazoeiro é só Flamengo, só notícia do Flamengo, só cobertura do Flamengo. E aí eu já vou falando, entrei em contato hoje com o assessor de imprensa do Uruguai para começar a acompanhar também a seleção uruguaia, para a gente ter aí notícias e informações de Georgian de Arrascaeta e também de Guilhermo Varela. Já estamos acompanhando a seleção brasileira, agora vamos também acompanhar a seleção uruguaia para termos todas as informações possíveis de Arrascaeta e também Guilhermo Varela, beleza? Bom, começar falando aqui de Flamengo porque muita gente tem me perguntado, né? Ontem o Júlio Miguel Neto, ele trouxe a informação de que o pai do Gerson confirmou o acerto, agora total, o Gerson é jogador do Flamengo, segundo o Júlio Miguel Neto, que o pai do jogador teria confirmado esse acerto e muita gente me perguntando, ô Flazoeiro, quando é que o Flamengo começa a anunciar esses reforços? Já que o Flamengo está contratando, quando que começa a ser o anúncio oficial desses reforços? Quando é que o Flamengo vai colocar aquela arte, bem-vindo ao Mengão, na casa do Gerson, né? Bem-vindo de volta, nosso Coringa e tal. Gente, todos esses anúncios, os anúncios de todos os reforços, eles só podem ser feitos após ser aberta a janela de transferência. Ainda que o Flamengo já tenha um acordo com o Olympique de Marselha, ainda que o Flamengo já tenha um acordo com o Gerson, o Flamengo não pode anunciar o jogador e não pode fazer essa transferência do jogador enquanto não for aberta a janela de transferência. Por quê? Quando o Flamengo ou qualquer outro clube ele contrata um jogador, tem um documento que é enviado para a FIFA que diz que aquele jogador está saindo de um determinado clube e indo para outro clube. Isso é um procedimento de praxe. Enquanto isso não é documentado, não é homologado, eu posso falar a palavra assim, na FIFA, a negociação ela não está concretizada. A negociação ela não está firme. É claro, existe o acordo entre as partes, está tudo acertado entre as partes, mas para a negociação ser concreta, e não só do Gerson, como qualquer outra, tem que se abrir a janela de transferência. Nesse momento, o Flamengo não consegue nem registrar o Gerson nessa situação da FIFA, muito menos no BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF. A expectativa é que a janela abra no dia 11 de janeiro. Então o Flamengo pode, de agora, hoje é dia 21 de novembro, de agora até janeiro, ir contratando, ir fechando as negociações, ir fazendo os acertos, mas anúncio oficial só após a janela de transferência ser aberta, beleza? Bom, vamos mudar de assunto aqui, mas antes, você está esquecendo de dar o like no vídeo, né? Se você ainda não deu like, tem um botão aqui, ó, de like. Dá o like no vídeo. E se você não é inscrito, humildemente eu queria pedir a você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal, se inscreva no canal. É muito importante para o nosso trabalho
É muito importante para o nosso crescimento que você seja inscrito. Então, se você não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Nosso canal está chegando a 2 milhões de inscritos e eu conto muito com a sua ajuda. Se inscreve no canal. Uma pessoa até me perguntou assim, Flazoeiro, quanto é que paga para ser inscrito no canal? Você não paga absolutamente nada, é de graça. E você ajuda muito no nosso trabalho, você ajuda muito em nosso crescimento. Então, ó, não é inscrito? Tem um botão aqui escrito inscreva-se, aperta nele aí e se inscreve agora para a gente bater a meta dos 2 milhões de inscritos, beleza? Bom, vamos mudar de assunto agora, vamos falar sobre a situação do Vasco, que tá num mimimi danado. O Vasco tá num enrolo danado. O que acontece, gente? A situação é basicamente a seguinte, o Vasco não ficou nada satisfeito, não ficou nada contente com a prorrogação da permissão de Flamengo e Fluminense na administração do Maracanã. E o Vasco está pressionando o governo do estado para tentar aí entrar também como permissionário. A ideia do Vasco é poder mandar alguns jogos no Maracanã. Vale lembrar que essa permissão ela é válida só até o mês de abril, ou seja, quando se inicia o Campeonato Brasileiro. E de fato, eu não estou entendendo essa pressão do Vasco. O Vasco quer jogar o quê? O Campeonato Carioca no Maracanã? É isso que o Vasco está querendo? Ou o Vasco está querendo só tumultuar o ambiente? Ou o Vasco está querendo só fazer um tumulto no ambiente para dizer, olha, agora eu tenho a 777, agora eu tenho uma empresa aqui que pode me dar um suporte, que pode... Cara, isso é de uma bobeira tão grande, de um mimimi tão grande. É só até abril. Em abril vai ter a licitação e daí a empresa que tiver a melhor proposta vai ganhar e aí vai tocar o Maracanã pelos próximos 20 ou 35 anos. Falando de Vasco, falando de Campeonato Brasileiro, deixa eu falar sobre Supercopa do Brasil, porque a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, recebeu uma proposta para que a final da Supercopa do Brasil seja nos Estados Unidos ou aqui nos Emirados Árabes. A ideia aí são investidores internacionais comprarem a competição para fora do Brasil e essa competição ser jogada ou nos Estados Unidos ou nos Emirados Árabes. A CBF analisa e vê todas as possibilidades, beleza? Bom, agora vamos mudar de assunto, né? Vamos falar sobre 200 milhões que o Flamengo destinou para contratar novos reforços. Galera, o negócio é o seguinte, o orçamento do Flamengo prevê aí que o Flamengo gaste, informação do meu parceiro Mauro Santana, um locutor bacana, ele que trouxe essa notícia, que o orçamento do Flamengo prevê que o Flamengo gaste uma verdadeira fortuna em contratações, assim como em 2019. O Flamengo, na janela do começo do ano, contratou na época Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta. O Flamengo gastou quase 200 milhões naquela janela. Tem até aquela frase, né, que o Renato Gaúcho falava muito, não, com 200 milhões eu faço qualquer time jogar, com um time de 200 milhões e tal. Então, o Flamengo naquele ano havia gastado 200 milhões em contratações. E daí, a ideia é que esse ano também o Flamengo ele gaste esses 200 milhões em contratação. A ideia do Flamengo é essa, é destinar aí 200 milhões do seu orçamento para novos contratos. Vale lembrar que nesses 200 milhões está incluso compra do Gerson, possível compra do Arthur do Bragantino, compra do goleiro Agostinho Rossi, porque você vai ter que pagar uma luva ou talvez até pagar lá alguma coisa para o Boca Júnior para liberar o goleiro já no começo do ano. Todo esses 200 milhões está incluso todas essas aquisições. É claro que se o Gerson for comprado por 100 milhões, o Flamengo tenta parcelar e daí já não sai desses 200 milhões, sai de um próximo dinheiro que o Flamengo vai destinar. Mas a ideia é que o Flamengo abra os cofres e contrate aí pelo menos 200 milhões de reais em jogador. Tem a situação do Caio Jorge, que pode vir por empréstimo, tem alguns outros jogadores que podem chegar por empréstimo ou chegar também de graça por final de contrato e aí não sai desse orçamento dos 200 milhões. Mas é uma fortuna, é um bom dinheiro. Vale lembrar também que no ano passado o Flamengo não conseguiu contratar ninguém praticamente no começo do ano. Veio o Fabrício Bruno, o Santos e o Marinho. E foram jogadores assim, teoricamente com valor baixo. Por quê? Não sei se vocês vão lembrar, o Flamengo teve as suas contas bloqueadas por conta de uma situação de imposto, um problema que tinha lá de trás, lá de 1995, então o Flamengo não conseguiu fazer grandes contratações na janela do começo de ano.
Dessa vez não, a conta não está bloqueada, tá tudo certo, o Flamengo vai firme para o mercado e vai contratar excelentes reforços. Por isso que eu digo que é importante você ser inscrito no canal, por isso que eu digo que é importante você baixar o OneFootball, porque no OneFootball você fica por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol. Por isso que eu falo isso o tempo inteiro. Então se você não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal e também baixe o OneFootball, o link está na descrição e no comentário fixado do vídeo, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado por tudo. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Vocês já sabem, é nóis.